Conservatória dos velhos casarões, das fazendas dos antigos barões, da musa que canta das recordações, do amor que abraça no calor das paixões, das rimas saudosas das doces canções, dos acordes sonoros dos seus violões, dos antigos beirais, das floridas sacadas, dos velhos madrigais, dos contos de fadas, do Museu da Seresta, das noites em festa, um poema que canta o bom que nos resta, da viola que chora na canção de outrora, da musa que inspira a rima que aflora, a rolar entre as pedras de uma rua sonora. Em cada casa uma canção, diz a plaquinha com graça, é uma prece, é uma oração que fala alto a quem passa. Conservatória que a cantar eu vejo, nos corações a palpitar desejos, tens a paz que a sonhar almejo, tens a magia que traduz um beijo. Velhas sacadas que a sonhar suspiram, nos beijos roubados que os anjos viram, nas rimas de amor que ao céu subiram, a cantar saudades dos que partiram. Dessa ideia de colocar aqui os índios na região, e aqui então ela vai se concretizando, né? Primeiro inicia o curato em 1820 a 1823, né? Inicia os batismos com os índios, e aí depois, né, já nesse processo de catequese e de formação, você tem as primeiras casinhas. As fazendas que surgiam no entorno, elas também vão estar presentes, mas não com café ainda, porque nós estamos no início do século XIX. Elas vão surgir depois, né, com o café. Mas a princípio elas surgem para a plantação mesmo de alimento, né, que é a base aí do início. Mas esse índio, ele vai sendo absorvido pela cultura portuguesa, né? Acredita-se que houve matanças, mas eu não acredito muito nisso, eu acredito mais na absorção pela cultura. E aí até 1839, 1840, você só reconhecia ele pela fisionomia. Isso também era muito comum. Agora, uma outra coisa legal sobre essa história é que com os índios precisou se formar uma capela, e aí é onde surge o Curato de Santo Antônio do Rio Bonito, né? Que foi o primeiro nome da cidade. Esse Curato de Santo Antônio do Rio Bonito, ele está direcionado para a catequese desses índios que atrapalhavam o andamento dessas fazendas. Agora, você tem um local específico para colocar eles. Isso também foi importantíssimo no século XIX. Essa conservatoria, né? Esse local de pessoas, essa repartição pública de pessoas, de cristãos novos, né? Isso era importante. E aí você tem também esse trabalho aí que foi dado, né, para o conservador de terra Anastácio Leite Ribeiro, que é quem vai surgir aí na cidade fazendo o melhor trabalho aí com os índios, né? Ele vai surgir na fazenda, né, São José, e ele vai ser um homem de grande influência também na vila de Valença. Ele vai ser o presidente da Câmara, e foi quando ele é presidente da Câmara aí que ele vai então transformar esse local em freguesia. Então, e a transformação em freguesia de Santo Antônio do Rio Bonito, ela também vai ter outro problema muito grande, que é como transformar uma freguesia que não tem nada, né? Então vai se iniciar um processo de chegada desses fazendeiros até a proximidade dessa capela, né, que está surgindo ali. O padre Antônio de Miranda, né, foi um incansável aí nessa luta, né? Embora às vezes a história acaba até falando um pouco que ele era um pouco desdeixado com os documentos da igreja, mas nesse primeiro momento ele foi de grande importância, porque é ele que vai trazer esses fazendeiros para o centro e obrigá-los a assistir missas ao domingo, né? Então temos que ir à missa, temos que ir à capela de Santo Antônio.
E aí você começa a ter uma, outra casinha, outra, até que surge uma freguesia. O termo freguesia se origina por causa que é local onde se tem freguês. Então tinha comércio, né? Existe um relato de um bispo que passou por aqui em 1845, que tinham 37 casas, quase todas de comércio. Então, era bastante coisa, né, para o século XIX. Os tropeiros também vinham para conservatório. Os tropeiros, então, foi de grande importância, porque era eles quem traziam o alimento que não se produzia na fazenda. O sal, a querosene, a vela, né, os balaios. E já no segundo momento, a partir de 1828, é eles quem vai começar o carregamento desse café para a corte, né, para o Rio de Janeiro. Então isso é muito importante, esse processo, né, dentro do Brasil, principalmente nesse primeiro reinado, né, que foi o reinado de Dom Pedro I. E aí, então, no dia 19 de março, houve uma reunião na Câmara Municipal, né, que naquela ocasião ainda era da Vila de Valença, a Câmara dos Homens Bons de Valença, e ali então se institui a freguesia de Santo Antônio do Rio Bonito. É nesse momento, no dia 19 de março de 1839. Né? Um ano depois, então, ela é transformada oficialmente, né? Mas o decreto sai no dia 19 de março, então fica aí a data, né, de comemoração da freguesia. E aí, então, começa outros problemas, o arruamento, a questão da igreja, né? A igreja também foi importante, mas a capela já não comportava mais, né? Uma capela de menos de 80 pessoas que cabia dentro dela, né? Agora para uma pequena freguesia com quase 50 fazendas, era uma capela pequena para sua época. E aí então começa a prolongamento para a construção de uma nova igreja que começa a ser arrecadado fundos em 1850. E aí começa então a construção da matriz. Né? Antes disso, você vai ter que ter um chafariz. Então, em 1845, o capitão Antônio Moreira ele cede a água e inicia o processo de abastecimento de água em conservatória. É construído um cemitério, porque agora você tem que dar estrutura de cidade, né, de freguesia, né, para esse lugar que está surgindo, né? Agora já é uma freguesia, então tem que ter essa estrutura, essa cidadezinha, né? Então isso também é importante. E o café, então, ele vai impulsionar isso mais ainda, porque as fazendas começam a produzir, e quando você vê aí, você tem 90 fazendas produtoras em 1850, você está com 90 fazendas produzindo em larga escala, quase 30 mil negros dentro dessas fazendas, né? Uma população de pouco mais de 3 mil brancos, e você tinha aí quase 30 mil negros trabalhando. Isso também é uma coisa forte, né, da nossa história. E aí em 1870 é preciso então urbanizar essa cidade. Então se faz a Rua do Comércio e faz também a Rua da Direita. E nessa de urbanizar, a cidade fica igual um triângulo, né? Que dizem, né, que por causa do Major César Cadolino, que era o engenheiro, e ele então faz a cidade em forma de triângulo por causa da maçonaria. Mas isso não é comprovado também. Tá? Você sabe apenas que a base desse triângulo é a Igreja Matriz, e o final desse triângulo era a antiga Praça do Comércio, hoje a Praça de Baixo, onde tem a feira. Tá? Você também tem a facilidade da chegada da linha férrea. Os fazendeiros estão querendo a linha férrea na cidade e eles iniciam então o processo de construção da estrada de ferro Santa Isabel do Rio Preto, a partir de 1878. E ela chega em Conservatória em 1883 e ela chega trazendo Dom Pedro II. Né? Dom Pedro vem à Conservatória, inaugura e vai embora. E esse fato dele ter vindo aqui em pessoa e ter feito essa inauguração, isso é de grande importância. Mostra o valor da cidade frente à corte. Isso também era de grande importância. Né?
Só que esse trem ele chega aqui por volta de 1883 e em 1888, então, acaba a escravidão definitivamente. E as lavouras, então, são abandonadas. Aqui na nossa região nós não recebemos a imigração. Mas muitas fazendas mantiveram seus negros, agora trabalhando assalariados. Isso foi o que salvou muitas lavouras aqui em Conservatório. Mas o café veio, né, a partir de 1890, a primeira crise, 1907, a segunda crise. Então, em 1916, definitivamente, Conservatória muda a sua atividade econômica de café para pecuária. Então, agora chegava o gado leiteiro de Minas Gerais. Esse gado leiteiro ele tem também uma outra coisa com ele, né? Ele traz os mineiros para Conservatória, que nós chamamos aqui de segunda invasão mineira. E aí esses mineiros eles vão começar a trabalhar nesses pastos, né? São bois que vieram para a nossa cidade e esses bois eles estão fazendo papel aí da economia. Então o Conservatório chegou a ter 35 laticínios, né, em plena função. Você tem também aqui em Conservatório, você tem o queijo, né, parmesão, que saía daqui e ia direto para o Rio de Janeiro para a Segunda Guerra Mundial. Então o Conservatório produzia. Mas isso tudo por causa do trem, da locomotiva, né? Foi o trem que trouxe os irmãos Freitas, isso também é importante, a partir de 1939, né? Eles chegam aqui, eles conhecem os seresteiros daqui, então é esse trem que está fazendo esse movimento. Mas em 61, através da assinatura do presidente Jânio Quadros, então, e no dia 17 de agosto de 1961, o trem é extinto de Conservatória. As linhas foram tiradas um ano depois, em 1962. E aí Conservatória passa por um outro congelamento econômico muito grande. E aí, olha o problema, né? Você tem a questão aí do congelamento econômico e você não tem mais renda, você não tem de onde tirar. Quem pôde foi embora. Vai embora, a CSN estava surgindo na região, né, em Volta Redonda. Quem pôde sair embora para a CSN foi, e quem não conseguiu vender as coisas ficou aí sobrevivendo. E foi esse cenário bucólico que a Globo encontra aqui em 1978. Tá? E esse cenário de 1978 ele vai inspirar a novela Feijão e o Sonho, Dona Beija, Sim a Moça. Ele inspira a novela Escrava Isaura. Então são novelas que são gravadas em Conservatória, né? A Escrava Isaura foi gravada na Fazenda Santa Clara, que já fica em Minas, mas utilizavam a cidade. Feijão e o Sonho foi gravada totalmente dentro de Conservatório, então tem locais que você percebe nitidamente a cidade, né? A Cachoeira da Índia foi utilizada. Então isso tudo está relacionado aí nesse processo. Mas com a chegada da Globo, então as pessoas elas começam a querer saber aonde fica essa cidade cenográfica, né? E elas começam a vir. A Seresta, como eu disse, já desde 1939 ela está vindo, né? Ela está se fortalecendo nesse meio, porque a música é o que sobra do trem, né? O trem vai embora e a música é o que sobra. Então a Seresta ela está mais enraizada agora, ela puxa ainda mais para essa cultura aí de Conservatório. O turismo ele vem para auxiliar nesse trabalho aí, né? Então meus parabéns Conservatório pelos seus 179 anos, com muita história, muita garra, né? Muitas perdas e muitas vitórias, né? Que nós consigamos aqui nessa cidade sobreviver e manter essa cidade da forma como ela é, muito boa para quem vem, para quem conhece. Conservatória é fantástico, não deixem de conhecer. Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura.